E aí, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui tá tudo ótimo. E bom, hoje, como vocês viram aí no título, a gente vai estar dando início a um novo projeto aqui dentro do canal. A gente vai estar fazendo algumas videoaulas, né, bem curtinhas, logo mais eu explico. E hoje a gente vai falar sobre filosofia grega e, mais especificamente, sobre a filosofia pré-socrática. Então, puxa a vinheta e vamos ver no que vai dar. Bom, gente, antes da gente começar aqui a conversar um pouco sobre a filosofia pré-socrática, sobre o início da filosofia, que é o nosso tema da aula de hoje, né? Vamos falar como vai funcionar. Serão aulas de entre uns 10, 15 minutinhos, vai variar, às vezes passa um pouco, às vezes fica um pouco menos, mas a gente vai falar sobre vários temas da filosofia e hoje a gente vai começar pelo começo, filosofia grega, filosofia pré-socrática. E vamos dar uma traçada nisso na aula de hoje. As aulas estarão sendo disponibilizadas aqui no YouTube, gratuitamente, mas se você quiser uma aula completa, uma aula de 1 hora, um pouco mais, um pouco menos, específica sobre o conteúdo, com um auxílio meu lá te ajudando especificamente a você, meu contato vai estar aqui embaixo na descrição, certo? Você pode me chamar pelo e-mail. Eu disponibilizo material didático também, especial, personalizado por mim mesmo. Vai estar aparecendo aqui em algum canto da tela como é que ele é mais ou menos. Ele tem bibliografia, ele tem videografia também, né? Que eu recomendo para se você quiser aprofundar um pouco mais no assunto, né? Tem caderno de questões, com questões de vestibulares, questões feitas por mim também. Então, isso aí, o meu contato profissional, para caso você queira aulas desse tipo, está aqui na descrição, deve estar aparecendo em algum lugar aqui da tela também. Meu Instagram está aparecendo aqui na tela também, está aparecendo na descrição. Lá eu sempre faço votações, enquetes de temas para ser debatido aqui no canal, sugestões. Então, você pode deixar aí nos comentários as sugestões também. Ou você pode ir lá no meu Instagram, na minha DM, me chamar lá, deixar alguma sugestão, participar ativamente do canal e comentar o que você quer ver por aqui, certo? Bom, aqui nesse cursinho vamos falar de filosofia e de sociologia. A gente vai começar pelo começo, né? Filosofia grega, filosofia pré-socrática. Então, vamos ver como que a gente vai começar isso daí. Bom, então começando aqui com uma pergunta básica, né? O que é filosofia? Bom, como a Camila disse no nosso último vídeo, inclusive está aqui no card, a gente fala um pouco disso também. Filosofia vem do grego amor ao conhecimento, filosofia. Então, a filosofia é uma área do conhecimento, uma das primeiras, que vai estar justamente refletindo sobre a vida, né? A filosofia, nesse primeiro momento, no momento pré-socrático, é um pouco, na verdade, bem diferente da filosofia após Sócrates. Isso a gente vai ver um pouco mais na nossa aula de Sócrates, certo? Mas o que acontece? A partir de Sócrates, a filosofia volta-se um pouco mais ao ser humano, às questões humanas, né? Então, com Sócrates vai surgir a discussão sobre a ética, vai surgir discussão política, certo? Vai surgir discussão sobre a origem do conhecimento. São algumas das áreas, das grandes áreas da filosofia, né? Que é a teoria do conhecimento, a filosofia política, a ética, a lógica, que são grandes áreas do conhecimento filosófico, certo? E o que está acontecendo aqui no momento pré-socrático é que eles estão pensando um pouco diferente. A gente já chega lá. Mas, enquanto isso, a filosofia é a base, portanto, de todo o conhecimento construído no mundo ocidental. Guarde bem isso. A filosofia é o terreno de todas as ciências, certo? Inclusive das ciências modernas. Isso a gente vai ver um pouco mais na nossa aula sobre racionalismo, sobre empirismo, sobre como David Hume, René Descartes, John Locke, Bacon, certo? E outros grandes pensadores estão lá construindo o método científico. Então a filosofia é uma grande área do conhecimento que se divide em outras sub-áreas
como a física, como a química, como a matemática, como a astronomia e todas as outras áreas do conhecimento, certo? Bom, a filosofia então, ela está preocupada, na maioria das vezes, com a vida humana. Mas, como eu já adiantei, a filosofia pré-socrática tem uma outra preocupação principal, tem um outro foco. E qual é esse foco da filosofia pré-socrática? Bom, gente, o macete aqui para entender a filosofia pré-socrática é entender o que eles estão procurando, o que eles tanto pensam, né? Então, a filosofia pré-socrática ela vai se distinguir um pouco, na verdade bastante, da filosofia socrática e das demais, então pós-Sócrates, né, o divisor de águas, sempre bom ressaltar, porque eles estão preocupados em pensar o movimento e a dinâmica dos seres vivos e do universo. E isso, o movimento e a dinâmica, né? Bom sempre guardar essas duas palavrinhas. Ela se resume na physis. Então, a physis nada mais é do que o movimento e a dinâmica dos seres vivos e do universo em si. Dessa maneira, a filosofia pré-socrática é uma filosofia chamada de cosmológica, porque eles estão pensando sobre o cosmos, estão pensando sobre a origem dele, sobre os elementos fundamentais dele, sobre o movimento dele, sobre sua dinâmica, sobre a sua physis, certo? E eles vão estar pensando também qual é o elemento primordial do universo, qual é o elemento essencial na vida. Cada filósofo pré-socrático vai ter uma interpretação sobre esse elemento primordial, mas esse é a arqué. Então a gente entende aqui que a arqué, que é o elemento primordial presente na physis, que é movimento e dinâmica. Assim, então, um pouquinho complicado, com algumas palavras aqui estranhas, né? Os filósofos pré-socráticos estão tentando descobrir qual que é a arqué, ou seja, qual que é o elemento primordial da physis, que é movimento e dinâmica do universo e dos seres vivos. Dessa maneira, então, deixando em palavras traduzíveis, né? Os filósofos pré-socráticos buscam compreender e buscam entender e achar qual que é o elemento primordial da dinâmica e do movimento do universo e dos seres vivos que o compõem. Então, alguns filósofos pré-socráticos vão tentar achar esse elemento primordial como algo que está presente em todos os seres vivos. Alguns vão criar conceitos que são muito à frente do seu tempo, por assim dizer, como é o caso, se eu não me engano, do Anaxágoras. Eu vou estar confirmando isso aqui já, se eu tiver errado eu coloco aqui, mas enfim, o Demócrito, que é o primeiro a dissertar sobre o átomo. Então, a filosofia pré-socrática é muito interessante, certo? Ela é bem diferente da filosofia que a gente vê hoje em dia, né? Hoje em dia você não vê mais alguém pensando sobre a arqué, mas, mesmo assim, é a base de toda a filosofia. E dois filósofos importantíssimos do movimento, não vou chamar de movimento, mas dos pré-socráticos, é o Heráclito e o Parmênides, que eles vão estar iniciando um debate inovador na filosofia, certo? Então vamos ver um por um qual que é a arqué de cada um. Bom, o primeiro dos pré-socráticos que a gente vai ver é o Tales de Mileto. Ele é considerado por muitos o primeiro filósofo, certo? E ele também é muito mais conhecido, inclusive, por ser um grande matemático, importantíssimo na história dessa área do conhecimento. Mas, como o assunto aqui não é a vida de Tales de Mileto, qual que é a arqué de Tales? Qual que é o elemento primordial da physis para Tales? E esse ele vai começar dizendo, né, que é a água. Portanto, para Tales, tudo é uno, tudo é água. E por quê? Ele vai perceber, vai estar analisando ali, se a gente pode dizer, que todos os corpos que estão mortos, estão sem água, secam, padecem. Ou mesmo vivo, se você não dá água para esse corpo,
ele vai padecer de alguma forma. Então, para Tales, para haver a vida no universo, o elemento primordial, a arqué de Tales, é a água. Bom, com Anaximandro as coisas são um pouco diferentes, as coisas ficam um pouco mais complicadas, né? E por que eu falo isso? Se Tales está dando um elemento concreto que a gente pode ver, a gente pode, ó, aqui, a água. A gente pode ver, pode beber. Anaximandro não faz isso. Anaximandro não vai falar que alguns, já puxando para outros, vão falar que é o ar, o ar que é. A gente não vê o ar, mas é um elemento que a gente, de certa forma, principalmente hoje em dia, a gente sabe que ele existe. Ele não é tátil, mas ele não é tão abstrato assim como que o Anaximandro vai dizer. E o que é a arqué para Anaximandro? A arqué nada mais é do que apeiron. Poxa, agora ficou muito fácil, né? A arqué é igual a apeiron, tudo é uno, tudo é apeiron. Não é tão fácil assim, porque a gente para e pensa, mas que diabos é apeiron? A gente não tem ideia. E esse é realmente um conceito um pouco mais complicado aqui, talvez o mais complicado da filosofia pré-socrática. Eu tinha mencionado ele, não sei se eu falei Anaximandro ou Anaxímenes, mas era o Anaximandro. E enfim, o que é apeiron? É um conceito muito abstrato e ele vai estar falando que apeiron é um elemento além do tempo, um elemento que não tem qualidades visíveis, um elemento que não é tátil, certo? Ele é o criador de tudo, ele é até mais antigo que os deuses, ou seja, os deuses são imortais e são infinitos, mas a partir do momento que eles são criados. A apeiron é até anterior aos deuses e os criou, certo? Então, a apeiron ela é infinita e imortal, ela não é tátil, ela não possui qualidades sensíveis, né? E ela é criadora de tudo, ela é a criadora do universo. Então é um conceito um pouco complicado, né? A gente pode tentar imaginar ela só para facilitar um pouco o entendimento do que o São Tomás de Aquino dizia de motor imóvel, ou de se você for retroceder ao infinito, você tem que chegar a algum lugar, a algum começo. Para o São Tomás de Aquino, se você retroceder ao infinito, você chega em Deus. Para Anaximandro, não é Deus necessariamente que vai criar o universo, que vai dar luz a tudo. É apeiron, certo? A gente vai ver um pouco mais de São Tomás de Aquino, passei bem por cima aqui, né? Não é o intuito da aula, mas a gente vai passar por ele também em algum momento aqui do nosso mini curso, certo? Vamos para o próximo. E eu tinha comentado aqui que algum dos pré-socráticos tinha falado que o arqué é o ar e esse é o Anaxímenes. Aqui é bem mais simples, tudo é uno, tudo é ar. A arqué é o elemento primordial para a física, para o universo, para os seres vivos, é o ar. E o Anaxímenes é interessante que ele vai tentar provar seu ponto, né? Vai tentar fazer uma argumentação a partir de mini experiências, de assoprar a mão, mas enfim, isso é só mais uma curiosidade para falar do Anaxímenes, que está fazendo uma protociência ali, fazendo alguns experimentos para provar o seu ponto. O importante é falar que para Anaxímenes tudo é uno, tudo é ar. O próximo aqui é ninguém mais, ninguém menos que Pitágoras, o criador da palavra filosofia, e um importantíssimo matemático também, né? Muito mais importante na matemática do que na filosofia, mas ele tem essa contribuição na filosofia que envolve a matemática. Por quê? Para Pitágoras e para os pitagóricos, que são os outros pensadores da escola pitagórica, né? Tudo é uno, tudo é número. Para ele, o universo é ordenado por proporções numéricas, por harmonias numéricas. E a gente pode ver que isso até de certa forma é verdade. Se você for ver até na música, é tudo ordenado por uma proporção e por uma harmonia numérica, né? Então é interessante aqui a gente ver essa convergência entre filosofia e matemática, que a gente vê até o racionalismo de René Descartes muito próximo a essas disciplinas. E a gente vai vendo que com o passar do tempo vai se distanciando cada vez mais, vão se tornando áreas do conhecimento cada vez mais autônomas e independentes,
Mas ali no comecinho era tudo muito junto, era tudo muito parelho, era tudo muito a mesma coisa quase. O filósofo era matemático, era astrônomo, era meteorólogo. Então, nessa época, você se fazia de tudo, né? Hoje em dia o conhecimento é mais independente, mais autônomo. Isso é assunto para outro vídeo. Mas então, só falar aqui, a gente fecha o Pitágoras. O próximo filósofo, a gente deu uma comentada já por cima, é o Demócrito. Para ele, tudo é uno, tudo é átomo. O que é inacreditável pensar que há tanto tempo atrás já tinha alguém falando de átomo. Óbvio, ele não vai, não me recordo se ele fala com exatas palavras sobre átomo, mas ele vai estar falando sobre uma unidade discreta e indivisível, que a gente entende como o átomo hoje em dia, certo? Uma parte importante da filosofia do Demócrito é o vazio também, porque nele os átomos se movem, tudo acontece, tudo flui, né? Bom, agora a gente vai estar falando de Heráclito e Parmênides, dois dos mais importantes filósofos pré-socráticos, e que, inclusive, eu tenho um vídeo no canal falando sobre a importância deles na discussão sobre o livre-arbítrio. O cardzinho vai estar aqui ou aqui, eu acho que é aqui ao lado, vai estar aqui o cardzinho para o vídeo, um vídeo interessantíssimo, né? Falando um pouco sobre Heráclito e Parmênides e falando sobre a relevância deles na filosofia, está tentando dialogar um pouco sobre a questão do livre-arbítrio, né? Bom, enfim, deixando isso um pouco de lado, são dois pensadores importantíssimos, são os dois pré-socráticos mais lidos, né? E eles estão ali tratando um pouco de um debate que a gente vai chamar de ontologia, que é o debate sobre o ser. Então aqui a gente já começa a ver uma mudança de paradigma da filosofia pré-socrática, né, caminhando já para a filosofia socrática e pós-socrática e aí por aí vai, né? E é interessante a gente também salientar e ressaltar aqui que a divisão entre socráticos e pré-socráticos não é uma divisão temporal, é uma divisão conceitual, ou seja, a gente pode ver alguns pré-socráticos, não vou saber qual aqui exatamente, que viveram no mesmo período de Sócrates, mas mesmo assim eles são pré-socráticos, porque a divisão justamente é conceitual, isso é importante ressaltar. Mas enfim, deixando isso um pouco de lado e falando mais de Heráclito e Parmênides, de fato, o Heráclito ele vai estar pensando muito sobre a mudança. Você provavelmente já deve ter visto por aí alguma frase do Heráclito falando que você não pode entrar duas vezes no mesmo rio, você não entra no mesmo rio duas vezes. Ou ele falando também que nada é permanente exceto a mudança. Então, para Heráclito, aqui ele está falando do ser e do universo também. Então, para o Heráclito, essa coisa primordial é a mudança, é o devir. Ele vai falar também que existe uma razão universal por trás das coisas, só que a gente não consegue ter acesso a ela, justamente por nossa condição de mudança, de mutabilidade. E aí, do outro lado da moeda, da ontologia, a gente vê o Parmênides, que ele vai falar justamente o oposto. Se o Heráclito fala que tudo é mudança, o Parmênides vai falar que nada muda. O Parmênides vai falar que tudo é imutável, tudo é uno, tudo é imutável. Ou seja, o ser humano ele possui algo imutável em si, o universo possui também características imutáveis e assim serve para tudo. Então a gente vê duas divergências bem conflitantes, né? Eles eram contemporâneos, se eu não me engano, chegaram a viver numa mesma época, se eu não me engano. Uma coisa importante também aqui do Parmênides, é que ele vai estar falando assim: o ser é e o não ser não é. O que significa isso? O que diabos o Parmênides está falando que o ser é e o não ser não é? Bom, enfim, é um pouco complicado isso, é um pouco mais complicado do que o conteúdo que a gente viu aqui, mas a gente pode resumir em algumas palavras. Para o Parmênides, tudo que você pensa
você só consegue pensar naquilo porque aquilo existe. Ou seja, o ser existe, o não ser não é, ele não existe. Ou seja, não dá nem para imaginar sobre o que seria esse não ser, porque ele não existe. Logo, ele não existindo, não tem como a gente pensar nele. Então, tudo que a gente pensa, tudo que a gente imagina, aquilo de certa forma existe, porque senão não teria como a gente pensar. Para ele não tem como pensar em coisas que não existem. Dessa forma, por exemplo, fica bem difícil a gente falar em invenções, né? Porque a gente, normalmente, quando a gente inventa algo que não existe, certo? Mas como a gente vai inventar algo que não existe, se a gente não conseguiria pensar nessa coisa que não existe? Então, é um pouco confuso assim, mas é basicamente isso. Se você pensou naquilo, se você consegue imaginar, é porque aquilo existe. Não tem como você pensar em algo que não exista. E enfim, se você gostou, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal. As minhas redes sociais estão aqui na tela em algum lugar, estão também na descrição. Aqui no card tem os vídeos que eu recomendei durante o vídeo sobre Heráclito e Parmênides. Tem um vídeo lá que eu falo um pouco mais com as minhas irmãs sobre o que é a filosofia, certo? E enfim, curta, compartilhe, manda para aquele seu amigo que está também estudando para o vestibular, está estudando para a escola e ele tem uma dificuldade com filosofia. Quem sabe esse conteúdo possa te ajudar, ajudar ele. Manda isso para o seu professor também, às vezes ele vê potencial de passar numa sala de aula, né? Para dar uma facilitada, né? Enfim, é isso. Se inscreva no canal, curta, compartilhe, deixe sua dúvida aí. Estou à disposição pelos meus meios de contato, Instagram, Twitter. E a gente se vê na próxima. Até mais!